E aí, gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu tô aqui na universidade, né? Então aproveitei para fazer o vídeo estando aqui, porque se eu deixar para fazer em casa, talvez eu não vou conseguir fazer essa semana mais um. E aí acho que também fica legal, o ambiente aqui é bom, bacana, tá todo mundo ah, fora daqui, né? Eu tô sozinho aqui hoje. Talvez chegue alguém aqui, se chegar alguém, não tem problema, a gente dá um jeito. Mas estou feliz de a gente poder estar juntos e a gente poder conversar um pouco mais sobre espiritualidade, sobre fé cristã e tal. Não sei como é que tem sido para vocês eh, essa experiência. Para mim é uma maneira de eu também me manter renovado, de eu lembrar coisas ao meu coração, à minha mente, à medida que eu vou conversando com vocês, falando um pouco daquilo que eu tenho aprendido na vida, né, seguindo Jesus e também à medida que eu vou estudando, enfim, nós estamos no mesmo barco. Se vocês estão em busca, eu também estou. Se vocês estão crescendo, eu também estou. Essa experiência com Deus, essa experiência de seguir Jesus é para todo mundo. Não tem alguém que chegou no final dessa experiência. Aliás, a gente nunca vai chegar no final dessa experiência, né? Mesmo depois da morte, conhecer a Deus é algo que vai se estender olha, pela eternidade toda. Então, tem muito tempo aí para a gente conhecê-lo. Beleza? A gente, no último vídeo, a gente contou uma história dentro de uma outra história e eu prometi que a gente ia voltar nessa história aqui, nesse vídeo. Então, vamos lá. Se você quiser acompanhar o texto bíblico, você que está chegando agora aqui, né, sei que é a primeira vez que você está vendo os nossos vídeos aqui no canal, saiba que essa aqui é uma conversa bem... Ela é despretensiosa e ela não é também, né? Ela tem, ela tem umas intenções, mas pode ter certeza que são as melhores das intenções. Mas no fundo é uma conversa despretensiosa porque ela não tem a ambição de querer te convencer goela abaixo de nada e nem colocar sobre você, sobrepor a minha ideia, a minha visão bíblica sobre a sua visão bíblica. É um espaço para a gente conversar, levantar assuntos, levantar pontos que sejam importantes. E quem sabe a gente vai descobrindo coisas novas juntos e Deus também vai abrindo nossa mente e nosso coração. Então fica à vontade, fica tranquilo, sinta-se convidado a participar e colocar nos comentários as dúvidas, as objeções, os comentários que você tem, porque daí no próximo vídeo a gente tenta levantar um pouco das coisas também, tá bom? Antes de a gente começar aqui, não esquece, se você, essa semana teve alguém que falou, puxa, mas eu só vi um vídeo seu, você só colocou um até agora. Eu falei, não, já coloquei 3 lá. E ela falou assim, mas eu não vi. Eu falei, pois é, porque você ou não se inscreveu no canal ou não ativou o sininho. Então, vai lá, gente. Se inscreve no canal, ativa o sino aí para você ficar esperto quando eu colocar vídeos novos. E também, se você quiser seguir o meu Instagram, Fernando Pedro, Fernando Pedro 3107, tá? Você pode buscar lá no Instagram. Sempre que a gente coloca um vídeo aqui, a gente acaba colocando um short, um curta, né? Um pedacinho do vídeo lá para poder chamar a atenção da galera também. Bom, a gente está aqui no Evangelho de Marcos hoje. Vamos continuar aquela história da semana passada não, do vídeo passado, aquela mulher que foi até Jesus no meio da multidão. E você já deve ter percebido que quando a gente lê as Escrituras, quando a gente lê os textos bíblicos, claro, você pode inventar um monte de coisas, você pode, eu sei, tem meus irmãos mais teólogos vão falar que não pode, tá, não. Poder a gente pode, agora se a gente deve é outra história, né? A gente pode inventar as aplicações que a gente quiser, mas o texto bíblico, ele geralmente tem um ponto de bom senso, ele tem um ponto onde, se você souber concentrar nele, você não vai sair tão fora daquilo que de fato ele queria transmitir. É claro que é impossível, embora alguns exegetas vão dizer que não, que é possível, mas eu acho impossível a gente querer saber exatamente o que todo autor de todo o texto bíblico quis dizer quando ele escreveu. São textos aí de mais de milênios, chegaram até nós depois de muita guerra, depois de muitas cópias, muitas tentativas de serem eliminados, mas chegaram até nós. E eu acho difícil a gente conseguir saber exatamente. A gente consegue chegar na raiz, a gente consegue chegar ali
na parte principal, né, naquilo que de fato importa, mas talvez tem coisas que a gente não vai saber agora, só na eternidade. Então, você deve ter percebido que quando você lê as Escrituras, é muito melhor você levar em conta o que aquele texto significava no momento em que ele foi escrito, né? Considerando o período histórico, a circunstância política, econômica, considerando a cultura na qual ele foi escrito. Porque daí aí a gente vai ter um pouco mais de... A gente vai ter uma percepção mais próxima daquilo que quem leu o texto na época teve. Né? Como eu disse, não é exato, mas chega bem perto, eu acho. Porque os textos bíblicos, eles não foram escritos... Eu vou falar umas coisas aqui, mas me entenda bem. Eles não foram escritos para nós do século XXI. Os textos bíblicos, eles foram escritos dentro do seu contexto histórico ali. Por exemplo, esses textos que nós estamos lendo aqui, os evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, do Pedro, do Tiago, do João, né, de Tiago, do Judas. Essas cartas foram escritas num contexto de 2000 anos atrás, dentro de uma cultura judaica, dentro de uma cultura grega, helênica, dentro de uma cultura onde as pessoas estavam sendo perseguidas, algumas sendo perseguidas, outras não. E aí quando elas liam essas cartas, ou quando elas liam essas histórias, o efeito que essas histórias causavam na vida delas era muito diferente do efeito que causa nas nossas vidas. Porque a gente, por exemplo, a gente não vive numa cultura de monarquia, de imperialismo. A gente não vive isso. A gente está na América... eu estou na América do Norte, vocês estão na América, alguns de vocês estão na América do Sul. A gente vive democracias, a gente vive sistemas de governo bem diferentes, a gente tem liberdades que essas outras pessoas não tinham. Né? A gente não vive com a mesma escassez de recursos que aquele pessoal daquela época. A gente não vive dentro de uma cultura judaica, muito menos grega, do primeiro século. Então, tem que saber que existem sim diferenças, são importantes de serem consideradas quando a gente está lendo um texto bíblico. Mas, com certeza, o texto bíblico foi escrito para chegar até nós, tá? Ele não foi escrito endereçado a nós, mas ele foi elaborado de uma maneira que Deus conseguiu construir esses textos através de quem os escreveu, para que, quando nós, do século XXI, pudéssemos ler, eles pudessem também falar o nosso coração. Tá? Então, você deve ter percebido que é importante você ler a Bíblia de maneira séria. Parar de ficar inventando moda, parar de ficar inventando coisa nos textos. E acho que isso é uma das coisas que eu quero fazer hoje com vocês, lendo ou contando essa história. Bem, a história do vídeo passado, ela começa com um camarada que ele é uma espécie de chefe, de líder de uma das sinagogas da cidade. O nome dele é Jairo. Até tem aqui então chegou um dos líderes da sinagoga local. A sinagoga nada mais era do que a igreja, né, dos judeus, que ainda hoje é, né, o espaço físico e o espaço também fraternal ali, onde eles se juntam para poder fazer as suas orações, fazer as suas leituras. É o que a gente faz dentro de uma comunidade cristã saudável, uma sociedade cristã, de uma comunidade cristã legítima. A gente faz isso, a gente se reúne para ler, para orar, para poder cantar, né, para se encorajar uns aos outros, a conversar com Deus, confessar. E a sinagoga era esse espaço da qual Jairo era um dos líderes dessa sinagoga. Então ele tinha de certa forma alguma proeminência, alguma visibilidade dentro daquela sociedade. Lembra que eu falei para vocês que Jesus ele aparece no meio do primeiro século, né, no meio da sociedade de Jerusalém, das cidades circunvizinhas ali, como um mestre, como um rabi, como um professor, como alguém que está ensinando e formando pessoas para segui-lo. Para o judeu para alguns isso era absurdo, porque Jesus não tinha nenhuma das características de um rabi. Primeiro que ele não andava com aquelas roupas que os rabis andavam, né? Que tinham todo um simbolismo e tal, mas você via de cara que eles eram pessoas assim que exerciam aquela posição, tal.
Segundo, Jesus não falava igual aos rabis. A maneira como Jesus ensinava, ao invés de colocar um peso sobre as pessoas, ele tirava o peso dessas pessoas. E terceiro, que Jesus era um rabi diferente que estava fazendo coisas assim impressionantes, né? A gente já viu aquela pesca que ele deu para o pessoal de Pedro ali, umas histórias atrás. Ele curou essa mulher que tocou nele. E ele vai fazer muito mais coisas complicadíssimas para aquele pessoal e para nós também. Ele vai falar que ele, por exemplo, é Deus. Ele vai falar que ele é o Filho de Deus, que ele é a segunda pessoa da Trindade, ou o Filho, né, o Deus Filho. Ele vai dizer que ele é o Messias prometido a Abraão 2000 anos atrás. Ele vai deixar claro que ele não é um simples humano. Ele é humano, ele vai dizer que ele é humano, mas vai dizer que ele também é Deus. Ele é a convergência, né? Ele é a habitação, ele é a pessoa de Deus encarnada no nosso meio. É difícil de acreditar nesse negócio, principalmente com uma mente racional que nós temos hoje. Mas é isso que Jesus estava falando, né, no primeiro século e com as coisas que ele estava fazendo e dizendo. Então, imagina o alvoroço que isso causava dentro daquela sociedade. Não é fácil você lidar com alguém polêmico. Não é fácil, inclusive, você seguir alguém polêmico. Porque vem críticas de todos os lados. Sempre que você fala que você segue essa pessoa, que você gosta do que essa pessoa fala, que você concorda com as ideias dela, né? Sempre tem uma chuva de críticas que vem do outro lado e vai dizer: é sério, você gosta dele? Principalmente no momento polarizado que a gente vive, politicamente, ideologicamente. É muito complicado você assumir qualquer posição. E dentro do contexto do primeiro século, isso é notório, isso é real. Jesus, ele tem essa figura. Ele não causa esse alvoroço porque ele quer causar, porque ele quer tocar o terror. Mas justamente porque ele confronta o poder, a opressão que é exercida por esses líderes religiosos, é que então começa a se levantar sobre ele algumas acusações. Enfim, estou dando essa volta toda para dizer para vocês que para o Jairo, que é o líder de uma sinagoga, poder sair da casa dele, e segundo o texto do Evangelho de Marcos, vai dizer que Jesus, quando chegou do outro lado do mar, tinha uma grande multidão ao redor dele na praia, de novo, né? O pessoal estava doido que ficar perto de Jesus. Então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo. Quando ele viu Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo, venha por favor, coloque as suas mãos sobre ela e cure-a para que ela viva. Então ele não chegou lá assim: com licença, Senhor Jesus. É o seguinte, vem cá, vamos conversar aqui. Eu tô com um problema lá em casa, tal, minha filha tá morrendo, será que o senhor podia? Não. O texto diz que ele chegou, ele se jogou aos pés de Jesus e ele repetidas vezes, é como se ele tivesse, não, ele estava aflito, porque a sua filha estava morrendo. Você que é pai, você que é mãe, você que é tio, tia, vovó, você que tem uma criança aí de 12 anos, 10, 9, ou uma criança que você considera muito, você sabe do amor que a gente está falando aqui, quando eles estão em perigo. E esse é um pai que tem uma posição na sociedade, mas naquele momento ele não esquenta a cabeça com o que vão dizer sobre ele, não fica preocupado, né, se a reputação dele vai lá embaixo, porque ele está se associando, porque ele está se prostrando diante do novo rabi ali que está causando, que está fazendo alvoroços, que é criticado inclusive pelos líderes ligados à sua sinagoga. O Jairo, ele coloca a vida da filha dele em primeiro lugar e ele sai atirando para todo lado, e ele sabe que tem Jesus ali, que Jesus é alguém que tem feito alguns milagres. Ele já ouviu falar do que está acontecendo com Jesus, ele fala: puxa, eu vou na direção dele. Essa é uma das coisas que acontece quando a gente vai se aproximar de Jesus, né? A gente pode se aproximar dele também por interesse, que é legítimo, a gente ir na direção dele. Eu falei alguns vídeos atrás que é complicado quando a gente estabelece uma relação de consumo com Deus, né? Uma relação utilitarista, mas ela só é complicada se essa relação ela se torna padrão, e é assim que você se relaciona com Deus. Aí você está consumindo Deus, mas normalmente no início existe também essa possibilidade de você chegar diante de Jesus desesperado por algo que você não consegue. E o Jairo, ele está fazendo isso. Ele não imagina o que Jesus vai fazer com ele.
mas ele está colocando a cara dele à tapa. Por quê? Porque tem algumas prioridades na vida dele que são prioridades, né? Em detrimento da reputação dele como chefe da sinagoga. Ele tem a sua filha. Então ele vai tentar, de toda maneira, levar Jesus. E o legal é que Jesus foi com ele. Pô, Jesus sabia que ele era o chefe da sinagoga. Jesus sabia que ele era um cara que fazia parte de um grupo que provavelmente, não ele, não sei se ele fazia essas críticas, mas que ele andava no meio do grupo de pessoas que criticavam Jesus. E Jesus foi com ele. E aí todo o povo o seguiu, apertando ao seu redor. E aí aconteceu a história do vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, você tem que assistir o vídeo passado para você ver qual que foi a história que aconteceu quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Bem, depois que ele para e conversa com aquela mulher, cura aquela mulher, no meio da história, imagina a ansiedade de Jairo, Jesus indo para a casa dele e essa mulher meio que atrapalha o plano, né? Assim que Jesus resolve a situação com aquela mulher, depois de uma conversa e tal, chegam algumas pessoas da casa de Jairo e dizem para ele o seguinte, cadê aqui, ó? Vamos ver no versículo 35. Enquanto Jesus falava ainda com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga. O Marcos faz questão de dizer que ele era o líder da sinagoga. E disseram para Jairo assim, ó, sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? De novo, essa é uma tendência nossa. A gente é ensinado assim. As culturas primitivas foram ensinadas assim, a lidar com a divindade de maneira consumista. Ou seja, a gente não é ensinado a ter uma relação, um relacionamento, uma convivência com a divindade. A gente é ensinado a sugar da divindade aquilo que ela pode nos oferecer e quando não tem mais essa possibilidade, a gente abandona. É isso que estão dizendo para Jairo, olha, não tem mais necessidade, você não precisa mais dele. Né? Aquilo que você queria que ele fizesse já não dá mais para fazer porque ela morreu. Eu tenho falado que quando a gente fala de vida cristã ou de fé cristã, a espiritualidade cristã, eu sei que você ouve muita coisa por aí, você ouve na televisão, você ouve nas comunidades cristãs, nas igrejas, muitas igrejas, né? Ou é algo sobre dinheiro, ou é algo sobre promessas para você ficar bem, para você se libertar de todos os seus problemas, você ficar imune e tal. Mas fé cristã não tem a ver com isso. Fé cristã tem a ver com Deus, o Criador de todas as coisas, vindo na direção de nós, seres humanos, para poder consertar a nossa história, restaurar aquilo que foi quebrado um dia. É sobre isso que a fé cristã diz. A fé cristã não é sobre Deus imunizando você aos problemas da vida, nem colocando você sobre outros, fazendo você ter milagres, ter preferência, né, te dar privilégios. A fé cristã ela é sobre a história de como que Deus, o Criador, vem fazendo isso desde o momento em que os nossos ancestrais se desconectaram dele e resolveram trilhar o seu próprio caminho. E ele vem fazendo isso até hoje, né? E ele está seguindo o rumo da história. A gente já chegou no ápice do filme, digamos assim, da história, que foi a ressurreição do seu filho, a ressurreição de Deus, o Filho. Essa é uma outra conversa, a gente pode conversar. Mas é sobre isso. Então, quando alguém chega diante de Jesus e fala assim, olha, puxa, não precisa mais conversar com ele, não precisa mais incomodar ele porque a sua filha já morreu, o que ele podia fazer, ele já não dá mais para ele fazer, está reduzindo a relação com Jesus a simplesmente uma troca de favores. Exatamente o que aconteceu com a mulher que ele curou. Ela achou que ela só ia ser curada e sair fora. E não foi, ele buscou ela. Ele a buscou no meio da multidão. Ele a buscou no meio da multidão para poder dizer para ela, olha, eu te amo. Eu sou Deus, eu te criei. Eu estou te reconsertando, estou recomeçando a sua vida, estou consertando você, né, para você continuar a sua jornada. Eu não quero que você chegue aqui e simplesmente pegue algo e vá embora. Eu quero fazer você nova por inteiro. E Jairo talvez não tinha percebido isso, porque ele estava desesperado, estava preocupado com a filha dele. E aí, interessante que Jesus, porém, ouviu essas palavras. Jesus ouviu o que os caras disseram para Jairo. E olha o que Jesus disse para Jairo. Não tenha medo, velho. Cara,
Não precisa ter medo. Apenas creia. Vamos continuar. Vamos embora. Vamos lá para sua casa. Você consegue perceber Deus fazendo isso? O Deus descrito nas mitologias, os deuses, né, descritos nas mitologias, eles não têm essa compaixão. Eles não têm essa relação de encorajamento, de andar contigo, comigo no sofrimento. Os deuses, eles no geral, eles são egoístas, eles são megalomaníacos, eles são vingativos, eles são... tem uma palavra que eu esqueci, é egoístas mesmo, mas não é essa a palavra. São complicados. Mas nós estamos vendo aquele que as escrituras chamam de Deus conosco, Emmanuel, né? Deus presente conosco, Deus vivendo novamente entre os homens, dizendo para um homem desesperado, um homem, como eu já falei, que talvez fez críticas ou fez parte de um grupo ou pertence ao grupo que critica Jesus, um homem que está desesperado e desanimado agora porque a filha dele morreu. E ele está olhando para esse cara e está dizendo assim, Jairo, não tenha medo, cara. Não tenha medo, estou contigo, vamos embora. É como se ele falasse assim, olha, tudo bem, ela morreu, a gente vai resolver esse problema. Porque para Jairo, talvez Jesus fosse um milagreiro, um curandeiro, fosse alguém com poder, fosse um homem que fazia muitos milagres, né? Assim como houveram alguns homens ao longo da história que fizeram isso. Mas eu fico admirado com a capacidade que Jesus tem para olhar para o sofrimento nosso e continuar caminhando com a gente. Olhar para as nossas dúvidas e continuar insistindo com a gente. Você sabe que o termo que mais se repete nas escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse é não tenha medo? Não tenha medo, não tenha medo. Por que será? Porque nós, seres humanos, em algum ponto, de alguma maneira, nós somos medrosos. Nós temos medo de muita coisa, medo de continuar, medo de arrumar um emprego, medo de estudar, medo de gastar o dinheiro, medo de perder o pai e a mãe, medo de perder o cônjuge, o namorado, medo de ficar doente, sei lá, medo de um monte de coisa. Eu, por exemplo, estou morrendo de medo. Estou procurando emprego aqui, né, no Canadá, porque como estudante eu posso trabalhar part-time. E eu fico morrendo de medo quando eu entrego os currículos. Eu entreguei vários currículos aí, eu fico morrendo de medo de alguém me chamar e eu... Será que eu vou dar conta? Porque eu fui pastor a vida toda. E como é que eu vou trabalhar num lugar onde tem que atender as pessoas e conversar? Enfim, será que eles vão gostar? Será que eu vou dar conta de fazer o que vai ser me proposto para fazer? Então, o medo, de alguma maneira, ele está presente na gente. Mas olha só que legal. A espiritualidade cristã, ela vem com essa palavra de consolo. Não tenha medo. E aí, Jesus, no versículo 37 do capítulo 5, quando eu leio essas histórias, é bom depois você ler e conferir, tá bom? Para mim não passar a perna em você, mas é bom para você ler também, para você ir gravando essas histórias, porque cada vez que você lê essas histórias, Deus vai falar outras coisas para você. Eu tenho muito para dizer sobre como que Deus usa as escrituras na nossa vida, na nossa vida. Talvez no próximo vídeo a gente possa falar sobre isso, como pode começar a conversar como que as escrituras, a maneira como elas foram elaboradas e como que elas servem para guiar a gente no meio do mundo, né? A Bíblia, como eu disse, não é um livro de regras, não é um livro de conceitos, ele é um livro de conta uma história. E quem deixou essa história sabia exatamente por que ele queria deixar essa história. Mas olha só, leia junto comigo, no versículo 37, Jesus deteve a multidão, até então estava todo mundo ali apertando ele. Então ele falou, opa, pode parar, ninguém mais vai comigo. Eu vou seguir com o Jairo aqui sozinho, vamos respeitar o Jairo, ele está num momento difícil, a filha dele morreu, vocês vão parar de apertar aí, ninguém vai junto não. E não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, que era o irmão de Tiago. Então os dois irmãos e Pedro foram com Jesus. Olha o mestre, olha o professor, olha o rabi, olha aquele que está ensinando, ele está chamando 3 caras para ir com ele, porque esses caras no futuro, putz, isso é fantástico, meu. Isso é maravilhoso. Esses caras no futuro eles vão começar a fazer o que Jesus fazia com as pessoas. Eles vão começar a fazer exatamente isso. Eles vão iluminar a vida das pessoas. Esses caras estão... Há 2 vídeos atrás, Pedro estava diante de Jesus dizendo, se afasta de mim, que eu sou pecador. E Jesus está falando para ele, olha, vem que eu vou te fazer pescador de homens, eu vou ensinar você. E aqui ele está ensinando. Está diante de uma situação complicada, ele está
Lembra quando a gente leu num outro, acho que um vídeo atrás, ou 2 vídeos atrás, ele conversando com o Natanael e falou assim, olha, pô, Natanael, você está acreditando que eu sou o Messias, que eu sou o rei da história porque eu te vi debaixo de uma figueira antes de você chegar aqui? Cara, relaxa que você vai ver coisas muito maiores acontecendo do que isso. E essa é uma oportunidade que ele está dando para esses discípulos de ver algo fantástico acontecer. A jornada com Jesus, ela proporciona pra gente isso. A gente persevera nessa caminhada e a gente vai presenciando coisas que vão formando a gente. Então eles chamam esses caras, e aí quando chegaram à casa do líder da sinagoga, a casa de Jairo, de novo, líder da sinagoga, pô, o Marcos está falando para nós que está enfatizando, ó, é o líder da sinagoga, não é na casa de uma pessoa comum, é alguém que talvez pouco provável abrir o coração para Jesus se não fosse num momento assim. Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e fez uma pergunta complicada dentro, né? de um contexto de tumulto, de choro e lamentação. Por que todo esse tumulto e choro? Eu acho que o Pedro já tinha cansado, né, de falar para ele, como ele falou para a mulher, como alguém me tocou, né? Tá todo mundo te empurrando e agora todo mundo chorando, ele sabe que a menina morreu e ele pergunta, por que esse choro? Uma vez Pedro falou assim, Jesus, não vou nem te falar, né, porque que você sabe. É engraçado como que da perspectiva de Deus, algumas situações elas são vistas de maneira diferente. Ontem mesmo eu estava conversando com a Esther sobre alguns desafios que a gente tem aqui. Foi hoje que eu estava conversando com ela de manhã, não foi ontem, não. Alguns desafios que ela tem, né, para superar com relação ao idioma também e outras coisas. E aí eu falei para ela assim, puxa, 1 ano atrás a gente achava que era impossível a gente estar aqui. E hoje, 1 ano depois, nós estamos aqui. Então, daqui 1 ano a gente vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, a gente achava que era impossível vencer esses desafios, né? E a gente vai ter vencido. E isso me fez lembrar como que Deus olha para os nossos desafios de uma maneira diferente. A gente talvez olha enfatizando a dificuldade, enfatizando o caminho que a gente vai precisar percorrer para chegar lá. Mas Deus olha de uma maneira diferente. Jesus, ele pergunta por que está todo mundo chorando num velório de uma menina de 12 anos, porque ele enxerga aquela situação diferente. Coisa que os caras não estavam enxergando. Então, ele disse, a criança não morreu, ela apenas está dormindo. Será que Jesus sabia de algo que eles não sabiam? Pô, aquele pessoal sabia detectar a morte de alguém. Jesus não está dizendo aqui que ela estava em estado de catalepsia, que ela estava desmaiada, não. Ele está dizendo que ela estava dormindo porque ele, como Deus, ele enxerga a morte como um sono. Ele sabia que ela iria levantar dali uns minutos e... Só que a maneira como ele ia fazer isso, puxa, ia surpreender todo mundo. Então, ele falou isso, a multidão riu, claro, né? Engraçado, todo mundo chorando, de repente todo mundo ri. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Num contexto onde qualquer tipo de milagre seria televisionado, postado nas redes sociais para ganhar engajamento, Jesus simplesmente tira todo mundo de cena e fica só com os interessados. Os pai e a mãe da menina, que é quem tinha interesse naquele negócio, e os seus discípulos para quem ele estava ensinando o negócio, como que fazia, ou como que eles agiriam em situações assim, como que eles cuidariam, como que eles teriam misericórdia, como que eles seriam amorosos, encorajadores das pessoas. Ele não está preocupado em ser conhecido por um milagre. Jesus está simplesmente colocando as coisas em ordem. Lembra que eu falei que Deus, a fé cristã é sobre Deus colocando ordem nas coisas? Os milagres que Jesus faz é
como se ele estivesse colocando em ordem aquilo que está desorganizado. Ah, mas Fernando, ele não colocou tudo em ordem. Não, realmente, ele não colocou tudo em ordem ainda. Ele está fazendo isso de um jeito que a gente não consegue compreender. A gente pode conversar depois sobre isso um pouco mais. Acho que até é uma questão boa. Mas sim, ele vem para colocar ordem nas coisas, ele começa arrumando a vida das pessoas, ele começa dizendo, olha, o reino que eu venho proclamar, que eu venho trazer para a terra, que é aquele reino que ele ensina na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, esse reino é um reino onde as pessoas vivem. É um reino onde as pessoas não ficam surdas, as pessoas não ficam paraplégicas, é um reino onde as pessoas não têm medo. Então ele vem mostrando esse reino, ele vem dando spoilers para a gente desse reino. É isso que Jesus está fazendo. E aí, sem nenhum holofote, ele vai até o quarto daquela menina com os pais e com os 3 discípulos, e ele segura pela mão, e ele diz para a menina o seguinte, Talita cumi, que é uma expressão hebraica, que quer dizer, menina, levante-se. Mas não é simplesmente, ô menina, levante-se. É uma expressão que quer dizer assim, meu amor, está na hora de se levantar. É uma expressão de carinho, é uma expressão de alguém que ama, que está dizendo, meu anjo, está na hora de você voltar, está na hora de você levantar. Você está dormindo muito. Esse jeito carinhoso de Deus trabalhar essa situação com Jairo, o pai. Puxa, não conheço história de Deus que faz isso, a não ser o Deus revelado em Jesus. Deus que pega um homem em prantos, parte de uma sociedade complicada e até talvez rival, e ele demonstra tanto carinho, como quem diz assim, olha, Jairo, eu falei pra você não precisava ter medo, cara. Eu amo você, eu sou família, eu amo sua filha. E ele sabe que aquilo era importante para Jairo. E ele traz aquela menina de volta, aquela menina levanta, começou a andar, todo mundo fica admirado. A menina tinha 12 anos, o texto diz, então essa é uma coisa importante que tem no texto, tem a idade dela, então não é uma história inventada. Diz, a menina tem 12 anos, todos ficaram muito admirados, é claro. Na cabeça daqueles caras, os discípulos, velho, acho que eles olham um pro outro assim e falam assim, o que é isso? Que doideira, a gente viu ele curar até agora, a gente viu expulsar um demônio e tal, viu ele pescar peixe pra caramba lá, mas pô, fazer isso que ele fez aqui, como que aquilo marcou a vida daqueles caras? Você acha que quando aqueles caras se depararam com uma situação semelhante no futuro, o que eles pensaram em fazer? Como é que aqueles caras passaram a enxergar a vida e a morte depois daquele momento? Como que aquele pai e aquela mãe passaram a enxergar o amor de Deus por eles, o interesse de Deus por eles depois daquele momento? Não tem. Não tem como dizer que não houve uma mudança. É essa mudança, a partir da experiência, a partir da relação com Jesus, que a gente precisa buscar, que a gente precisa viver. Não é uma mudança baseada no nosso comportamento, na nossa moral, não é na nossa performance. Essa mudança é fácil da gente fazer, qualquer coach, qualquer terapeuta pode te ajudar a ser uma pessoa com um comportamento melhor, a mudar os seus valores e tal. Mas essa experiência de ser renovado por dentro, essa experiência de enxergar a vida de uma outra perspectiva que transcende que é uma perspectiva otimista, uma perspectiva sem medo. Essa é uma experiência que só Jesus pode dar. É uma experiência que só Jesus pode nos dar. Essa experiência de a gente olhar para a morte, por exemplo, e encarar a morte como uma coisa que não deveria estar aqui, mas como algo que também não tem a última palavra. É só Jesus que pode nos fazer encarar os problemas que a gente enfrenta sem desanimar, sem desistir, porque nessa vivência com Ele a gente sabe que Ele vê as coisas de uma maneira diferente da gente e Ele pode fazer. E se Ele não fizer, porque nem sempre Ele cura, nem sempre Ele ressuscita, mesmo assim a gente pode jogar as nossas vidas nas mãos dele.
Eu acho que é esse impacto que é fruto de uma relação constante, frequente com Jesus. Isso você não ganha da noite para o dia. Isso você não ganha lendo um livro de teologia. Vou te contar um negócio. Isso você não ganha. A câmera tá aqui, né? Brincando com vocês um pouco. Isso você não ganha lendo a Bíblia. Isso você não ganha lendo a Bíblia. Só meramente por ler. Você ganha isso a partir do momento que você inicia uma relação pessoal com Ele, através da oração, através de palavras que você diz a Ele. E você vai descobrindo, tateando como ouvi-lo. É quando você lê a Bíblia, mas ao invés de só lê-la como um livro de informações ou de conselhos, você a lê como quem está lendo um bilhete de Deus para você. E lá no seu coração, você diz Pai, você diz Deus, você diz Criador, sei lá como é que você vai chamar. Você diz Senhor Jesus, ou diz só Jesus. Eu preciso te conhecer, eu preciso aprender a andar contigo. Jesus, se você é o Deus encarnado, se você é a presença e é o Deus presente no nosso meio, isso está acessível para mim, eu quero experimentar esse negócio. Esse negócio que só... Eu, inclusive, não posso fazer isso por você, você que tem que fazer. Isso sim é uma busca séria. Ela pode começar a partir de uma necessidade, mas ela vai ter que dar sequência a partir de uma consciência madura, não infantil. Que Deus está contigo e Deus te ama. E que Ele constantemente diz para você, assim como diz para Jairo, olha, não tenha medo. Eu vou fazer algo na sua vida fantástico. Eu vou superar algumas das suas expectativas. Eu vou te dar forças. É isso. Eu acho que é isso que a gente tem. Interessante que o texto acaba dizendo Jesus deu ordens claras para que ninguém contasse a ninguém o que havia acontecido, né? Esse Jesus, eu vou te falar, velho. Você acha que ninguém ia ficar sabendo, né? Ó, nós estamos aqui sabendo disso. A gente não conta pra ninguém, não. Mas depois, 2000 anos depois, bilhões de pessoas estão sabendo disso. Eita, esse Jesus eu vou te falar, né? Um senso de humor fantástico. Eu quero conhecer mais dele e você. Vamos seguir essa jornada juntos? Deixa eu orar com você um pouquinho. Onde você estiver, a hora que você ver esse vídeo, talvez seja um momento propício para você colocar a sua vida em oração aí, seu coração, e tentar ouvir um pouco de Deus. Pai amado, obrigado por essas histórias que transcendem a nossa compreensão, mas ao mesmo tempo enchem o nosso coração de coragem. Nos ajuda, nos ensina a te seguir e ver o que você está fazendo no mundo, as pessoas ao nosso redor, principalmente o que você vai fazer através de nós e em nós, como preparação para o teu reino que está vindo, como preparação para o teu reino que já chegou através de nós, como preparação para esse reino que um dia vai dominar toda a terra, esse reino de amor, de paz, de justiça. Nos ajuda a andar junto contigo firme nesse negócio. Se nosso coração desanimar, se a gente ficar desanimado, permita a gente ouvir a tua voz dizendo, não tenha medo. É isso que nós pedimos. Amém. Valeu, gente. Nos vemos. Por enquanto eu tô aqui, não tá frio, para quem quer saber, em Calgary, Canadá. Tá um friozinho gostoso, tipo 5 graus, 6 graus de manhã. A hora que chegar a neve eu vou mostrar para vocês. Mas por enquanto tá de boa aqui. Quem sabe a gente se tromba por aí alguma hora. Tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau.